Fala galera do Codecast, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos ver os principais erros que normalmente quem está começando costuma cometer. Vamos lá, quais são os principais erros sintáticos? Normalmente esquecimento de ponto e vírgula, utilizar variáveis com nome errado, esquecer de declarar variáveis. E quais são os principais erros semânticos? Alterar a ordem dos comandos e alterar e não tomar cuidado com as precedências dos operadores matemáticos. Vamos ver como são esses erros na prática. Vamos lá. Para isso, vamos criar nosso arquivo empty file. Vamos salvar com o nome codecad03.cpp. Primeira coisa do nosso código é colocar nossa biblioteca, include iostream, depois use namespace stt e depois nossa função principal int main. Vamos lá. O que seria esquecer um ponto e vírgula? Vamos fazer um programinha simples de declarar duas variáveis, x e y, ler os valores dela, x e y, atribuir esse valor, o valor de x mais y dividido por 2 para uma outra variável, vou chamar de z. Como é que eu faço uma atribuição? Para z, coloco o nome da variável que vai receber o resultado, o sinal de igual e qual valor ela vai receber. Vamos lá, vamos colocar x mais y dividido por 2 e vamos imprimir o resultado. Z e pular uma linha. Vamos executar. Vamos colocar os valores 10 e 20, ou seja, 10 foi para y, ou 10 foi para x e 20 foi para y. Depois eu estou realizando uma atribuição a z, sendo a soma dos dois valores, no caso 30 dividido por 2. Esse programa está funcionando corretamente. Agora vamos ver os principais erros que normalmente são cometidos utilizando esse programa. O mais comum é esquecimento do ponto e vírgula, por exemplo. Você deixar de colocar um desses pontos e vírgula, que nós vimos que eles servem para determinar onde um comando está acabando. Esqueci de colocar um ponto e vírgula, vou tentar compilar. O que é que acontece aqui? Ele está me informando. Na linha 8, eu esperava que aparecesse um ponto e vírgula antes do meu comando cout, ou seja, ele informa para a gente, bem aqui antes do cout, eu esperava encontrar um ponto e vírgula e não tem. Então você vai e coloca um ponto e vírgula aqui. Quando você tentar compilar de novo, vai aparecer 0 erros. Tudo bem? Outro erro muito comum para quem está começando é escrever variáveis com nome errado. Por exemplo, eu criei 3 variáveis, x minúsculo, y minúsculo e z minúsculo. O que muita gente faz é utilizar minúsculo para declarar e utilizando maiúsculo ou o contrário. Por exemplo, se eu aqui escrever em vez de x minúsculo, x maiúsculo, o que é que vai acontecer se eu tentar compilar? Ele vai falar, erro, a variável x maiúsculo não foi declarado. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado para sempre que eu for usar a variável, eu ter declarado ela antes, e também que
o nome da variável que eu estou usando seja exatamente igual ao nome da variável que eu criei. Ele está falando erro, x maiúsculo não foi declarado. Por quê? Porque eu não declarei mesmo o x maiúsculo, declarei o quê? O x minúsculo. Então, se eu colocar o x minúsculo e compilar, ele vai falar aqui, 0 erros. Outro esquecimento muito comum do pessoal, além de trocar o nome da variável, é realmente esquecer de declarar a variável. Por exemplo, se eu não colocasse esse z aqui, ou seja, eu estou declarando apenas x e y, e no meu programa estou usando 3 variáveis, x, y e z. O que vai acontecer se eu tentar compilar sem isso aqui? Vai aparecer um erro. Qual é o erro? A variável z minúsculo não foi declarada. Então você tem que tomar muito cuidado para, antes de você usar qualquer variável, antes você tem que ter declarado ela. O que significa declarar? Que nós vimos na aula passada. Pedir para o computador reservar um certo espaço na memória e você vai poder acessar esse determinado espaço utilizando um nome. Esses são os principais tipos de erro para quem está começando com um programinha simples. Os erros sintáticos, né? E os erros semânticos são o seguinte: os principais erros semânticos, que são erros realmente de lógica, que não conseguem pedir para o computador fazer o que realmente a pessoa esteja querendo fazer, são os seguintes. O mais comum é esquecer das precedências dos operadores. Se eu tiver querendo dividir a soma de x e y por 2, se eu escrever assim, vai estar errado. Por quê? Nós vimos que o sinal da divisão, a operação da divisão, ocorre primeiro do que a operação de adição. Da mesma forma que se eu colocasse aqui um vezes, o vezes ia ocorrer primeiro do que o mais. Vamos executar do jeito que está aqui. Vamos colocar aqui para o x C2 e o y C3. O que é que vai acontecer? Ele está imprimindo 8. Por quê? Porque primeiro ele vai executar o vezes, ou seja, y vai multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6, e só depois ele vai somar com x. Então o resultado seria 8. Se eu quisesse multiplicar a soma desses dois por 2, eu tenho que utilizar meu parêntese. Ou seja, eu utilizando parênteses, o que está mais interno é o que é executado primeiro. Eu utilizando parênteses aqui, eu estou falando, primeiro executa o x mais y, depois some. Ou depois multiplique. Me desculpe. Vamos lá. 2 e 3, da mesma forma. O que é que vai acontecer? Primeiro eu vou somar o 2 com o 3 e depois eu vou multiplicar a soma, que é 5, por 10. Então tenha muito, por 10 não, por 2, que o resultado é 10. Então tome muito cuidado com as precedências nas operações matemáticas. Outro erro muito comum é a inversão de comandos. Você deve tomar muito cuidado que um programa é executado sequencialmente, ou seja, primeiro vai executar a linha 1, depois a linha 2, depois que estiver na linha 3, depois na linha 4, na linha 5, na linha 6, 7 e assim por diante. Então, o que é que você aqui, ó, você está falando que vai declarar as variáveis 3, depois você está falando que vai ler 2, depois você está falando que vai dar o valor da soma das duas que você leu vezes 2 para uma variável z e depois imprimir.
Algo que normalmente o pessoal que está começando costuma cometer é inverter os comandos, cara. Por exemplo, colocar para o z receber um valor de x mais y antes de dar o valor para x e y. O que é que vai acontecer? Quando eu declaro a variável, ela só reserva o espaço da memória para mim. Mas, normalmente, esse espaço já tem alguma coisa. Então, se eu não dei nenhum valor para x e y, nós dizemos que x e y, antes de ser atribuído algum valor, possuem um lixo de memória. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai somar dois lixos de memória, que são valores que eu não sei quais são, depende de qual posição foi alocada para cada variável, e multiplicar dois lixos por 2, ou seja, z também vai ter um lixo. Vamos aqui executar. Se eu inverter esses comandos e entrar com os mesmos valores, 2 e 3, o que é que vai acontecer? Ó? Me deu um valor totalmente aleatório. Me deu 13,777,008. Por quê? Porque eu primeiro atribuí a z para depois receber os valores de x e y, o que não faz nenhum sentido. Tudo bem? Então tenha muito cuidado na ordem dos seus comandos. Preste atenção porque o programa é executado sequencialmente, ou seja, comando após comando, linha após linha e de forma sequencial. Primeiro executa esse, depois executa esse, depois executa esse e depois executa esse. Então, tome muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima, pessoal.